Olha que legal. Aí eu distribuí... o pessoal de casa não... Pena o pessoal de casa não viu, mas é assim, ó. Aqui a gente tem uma máquina de chocolate quente de Gramado, que é normal, todo mundo tem, né? É bem natural aqui no Rio Grande do Sul. Aí eu servi para as pessoas. Ó, pessoal, tem moranguinho ali, para quem quiser ir misturando com moranguinho. Enfim, foi um momento bem legal da empresa. Marshmallow. A pena que acabou no metade, mas gente, desculpa. E aí eu falei assim, ó. Ó, pessoal, tem fichinha aqui. Falei certo ou falei errado? Falei errado. Porque eu digo assim, ó. Há fichinha aqui, existe fichinha aqui. Então não tem fichinha. Essa é a grande pegadinha. Se tu pode usar o haver e o existir, não pode ser o ter. Essa é a sacada, tá? Então, nunca usem o ter como sinônimo de existir. Até porque é filosofia de vida, né? Tu existe por si só ou tu só existe quando tu tem as coisas? Fica um momento de reflexão, né? Fica uma coisa pra gente pensar no consumismo. Então, é isso. Olha só, nesta sala há bons alunos. A prova vai perguntar o clássico. A clássica pergunta é, dá para trocar por existe? Perfeito. Ele tem sujeito, turma. A gente estuda o haver, o outro entra de graça. O existir tem sujeito. Quem é que existe? Bons alunos. Então existem, mas há bons alunos. Então não pode ser tem bons alunos. Quando é que a gente usa o ter, então? Quando for auxiliar. Quando eu digo assim, ó. Ele havia abastecido. Ó, ele havia abastecido. Posso dizer que ele existia abastecido? Não. Então ele tinha abastecido. Quando ele for auxiliar, cabe a troca. Quando ele for o principal, não cabe o ter. Entenderam a lógica? Ó, aqui ele é auxiliar. Auxiliar cabe o ter. Quando ele for o principal, não cabe o ter. Por que ele é auxiliar? Como é que eu sei que ele é auxiliar? Porque é uma locução. É, que a preguiça me ganhou ali, mas é abastecer aqui. Isso aí. Legal. E aí o verbo fazer, e só pra gente retomar, a gente estudou isso, era muito cedo ainda na matéria, mas olha se faz sentido isso agora pra vocês, ó. Eu tenho, neste período, que é de ponto a ponto, quantas orações, quantos verbos eu tenho ali dentro? 2. Quais são eles? Faz, passei. Vê se faz sentido agora cada verbo no seu quadrado. Quem é que é o sujeito de passei? Eu. Tá na desinência, lembra? Quem é que faz 3 anos? Não tem. Porque esse não é indeterminado. Esse não tem. Isso aí. Não, mas o fazer, no sentido de existir e de ocorrer, não tem sujeito. O fazer no tempo, temperatura e fenômenos. São 2 casos diferentes. É o haver, existir e ocorrer. Fazer, tempo e temperatura. Que é esse caso. Faz 3 anos. Legal? Vamos lá então. Para terminar, expressões partitivas ou fracionárias. Essa é a regra que a gente está trabalhando ainda com foco assim, CESP e FCC, né? Um pouquinho de cada. Se for a FCC, vai cair essa. Se for a FCC, cai essa certo. É assim, ó. Expressões partitivas ou fracionárias. O que é isso? É quando não é o todo, é só um pedaço. Então, não é o inteiro, é uma parte ou uma fração. E aí a questão diz que quando eu tiver uma parte ou uma fração, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Então a questão cai assim, ó. Qual das frases abaixo que se trocarmos o verbo do singular para o plural, nenhuma outra alteração necessita ser feita? É esse caso.
porque esse caso oscila. Então ele diz assim, ó, olha que legal. A maioria dos candidatos. A maioria dos candidatos não são todos, é uma parte deles. De todos, a maioria dos alunos quis café. Não são todos, é um pedaço. A maioria dos candidatos apoia. Não são todos, é um pedaço. E aí a gramática diz assim, ó, este verbo pode ficar no singular para concordar com maioria, ou este verbo pode ficar no plural para concordar com candidatos. E aqui a gente tem um erro da gramática. Que o erro da gramática é qual? Ela diz assim, o núcleo não pode começar com preposição, lembra? Passou. Ninguém viu, aconteceu, tamo aí. Tá? Mas o que importa é, a prova não vai te perguntar que é o núcleo. Nunca. Eles vão te perguntar qual das frases abaixo o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Tu nem lê. Tu vai ali no começo da frase e faz assim, ó. Cadê a expressão partitiva ou fracionária? Só faz isso. Tu vai achar. Pode matar com pergunta também, né? E quando tu vai perguntar o que é que eles apoiam... Como? Não entendi. Quando tu vai perguntar o que é que eles apoiam... Eles apoiam. Uma... Isso. Eles, né? Ou a maioria. Isso. Mas isso é legal da gente se dar conta também que a gente precisa ter um no singular e um no plural, né? Senão a gente não consegue... Se for assim, ó... a maioria... Não. Boa parte da pizza foi comida. Boa parte da pizza. Eu não tenho plural. Então é só singular. Né? A mesma coisa ali, ó. 1/3 dos políticos rejeitou ou rejeitaram. Beleza. 1/3 políticos. Mas se fossem 2/3 dos políticos, só tem plural. Porque a gente não tem a condição para jogar o cara um no singular e um no plural. Entenderam a treta? Tu tem que ter o joguinho ali. Tá, então nós vamos fazer assim, ó. Foi de boas essa? Sim. Vamos de novo. Cada vez que eu tiver a chance no meu sujeito de ter uma fração ou uma parte, eu posso jogar o verbo de qualquer jeito. Essa é a regra. Então, minha sugestão é assim, ó. Vamos fazer esse exercício aqui. Claro, aqui eu acho que tem muita frase. Vamos fazer as 7 primeiras, pode ser? Vamos fazer essas 7, que aí eu vou pegar aqui 2 questões de 2018 da FCC pra gente ver como é que cai isso. Pode ser? Então foi. Então vamos. E aí, ó, galera de casa, só pra ilustrar, tá? Questãozinha da FCC de 2018, questão do TRT, 6ª região, analista judiciário, área administrativa. Olha a questão, não é pra ler. É assim, ó. O verbo que pode ser flexionado em uma forma plural, sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase, encontra-se em. Só tem uma chance de botar um verbo no plural, que está no singular, e jogar para o plural, sem provocar erro, quando vocês estiverem diante de uma expressão partitiva ou fracionária. Esse é o único caso. E a FCC tem toneladas de questões desse tipo. Letra A. A maioria das pessoas não consome hoje. Não são todas. É a maioria. Letra B. A distinção entre preço e valor se apagou. Quem é que se apagou? Núcleo do sujeito. Tudo aquilo. Mas o núcleo do sujeito é singular. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. A cultura do grande público arrebatou. Quem é que arrebatou? A cultura do grande público. Núcleo. Cultura. Vocês estão vendo que isso aqui não é uma expressão partitiva? Isso é, né? A maioria. A cultura, não. Letra D. Em um trabalho de brain, que é que se defende? Que é que se defende? A ideia, núcleo, ideia. Verbo no singular. A cultura mundo que cria denominadores culturais.
Quem é que cria? Cultura Mundo. Que... Isabelle, mas que deu para perceber aí, por exemplo, são as formas de entendimento. Tu está falando sobre uma fração do conteúdo da frase e está posto nas questões uma fração do texto. Ali, ó, 3 pontinhos, leitura, entendeu? Aí isso aí tu te atrapalha, tu vai ler e, essa aqui é uma fração. Ah, tá. Tá, mas, não, mas o rolo, o fração foi eu que disse, né? Sim. O que ele está dizendo é, qual que eu posso botar um verbo aí no plural que não vai dar nada? Se tu vai ler, isso aqui é uma fração da frase, uma parte da frase. Tá, mas é que não tem fração escrita aqui, ó. O enunciado não tem. Não, mas a forma que tu está explicando, às vezes pode ficar subentendido. Ah, tá. É que quando eu digo fração, não é pedaço. É fração matemática. 1/3. 2/3. A gente estava fazendo aqui para eu marquei ali, né? Aquela lá é a partitiva. Sim. Perfeito. Isso aí. Vamos ver mais uma? Vocês gostaram de fazer assim? Sim. Olha que eu trouxe então. Outra. Olha que legal. Essa é mais legal ainda. Essa é de 2018, da FCC, auxiliar de fiscalização. A frase escrita em conformidade com a norma padrão da língua é... Pode ser qualquer coisa. Vou ler a primeira para vocês. Não haviam informações claras... Pelo amor de Deus. Não existiam informações, então não havia informações claras. Sim? Aí ainda tem mais um errinho legal aqui que a gente pode se agarrar, né, quando for passar, que é assim, ó. Eu não sei como é que vocês fazem isso, mas quando eu faço assim, ó. Tá, as frases são iguais, né, basicamente assim, ó. Então, se aqui já tem um erro, então eu já vou começar a olhar para cá, ó. Já vou dando um tirão. Tá, mas aqui tem um outro erro legal também que é assim, ó. Não haviam informações claras sobre as expedições pioneira. As mão. Entendeu? Faltou um S aqui, ó. O adjetivo concorda com o nome a que se refere. Fora o erro ortográfico, né? Enfim. Então, pior, ainda tem erro ortográfico, tem erro de concordância. Enfim, concordância. Não havia informações claras sobre as expedições que iniciaram a exploração do litoral maranhense. Tá boa essa? Tá legal, né? O verbo haver tá no sentido de existir, tá todo mundo concordando. Legal. Olha a outra. Não tinha informações. Esse é os 10%. Não havia, porque cabe o haver, então não cabe o ter. Esse é os 10% que eu falei para vocês que a gente se atrapalha, tá fora. Na letra D, não existiam informações claras. Tá de boas, né? Existiam, ele concorda, tá certo. Sobre as expedições pioneiras. Aí ele erra no adjetivo aqui, ó. Tem que estar concordando lá. E o da letra E, que está na outra página, ele criou uma palavra, ó. Não existiam, né? Que não é nem existirão e nem existiam com M. Ele criou um novo verbo ali. Então, a gente fica com a letra B de Brasil. Mas tu viu os 10% ali, ó? Aquele sobre e aquele sob. Uhum. Aquele sobre tá errado ali embaixo? O sob tá, porque o sob é lugar e o sobre é o assunto. E ela era sobre as expedições, era o assunto, né? Não o lugar. Não era sob. O sob é o lugar. E o sobre é o assunto. Pode ser lugar também, mas o sobre, no caso, é só assunto, né? Informações sobre aquilo. Pode ser lugar, mas ele é assunto. E assunto também é sobre. O sob lá em cima também tá errado. Tá errado também o sob. Isso aí. Claro, como a gente tá focando em concordância, eu tô olhando pra concordância, mas tá certo. Tem erro de ortografia também. Vamos ver só mais uma e a gente vai, pode ser? Olha essa daqui, que legal. Essa é o tipo clássico de questão de qualquer banca. Que ela diz assim, ó. Uma questão de 2018 da FCC que diz assim: as regras de concordância padrão estão plenamente respeitadas na frase. Quando eles falam... tá, aqui eles deram, né? Concordância padrão. Então, eu penso, vou buscar o sujeito.
Concordância. Depois eu olho para nominal. Eu começo pela verbal. Vamos ler a primeira então. Os africanos livres eram responsáveis pela fabricação de telhas, potes, tijolos, enfim, tudo que eram produzidos na olaria. Gritou, não gritou? Porque tudo que era. Então esse carinha aqui não concordou com o tudo. Na letra B, de origem cabinda, Apolinária tinha 24 anos quando chegou ao Brasil, acompanhado de outros africanos livres. Não, porque é Apolinária. Então ela veio acompanhada da. Errou concordância nominal. A letra C. A autora se interessou pela vida dos africanos livres no Brasil, como Apolinária, que chegou a Manaus em 1855. A gente desconfia, né? Olha, eu marcaria por enquanto essa, vamos ver a próxima. O registro escrito da vida de muitos desses trabalhadores se perderam. Que é que se perdeu? Registro. Núcleo, registro. Verbo no singular. Entenderam? Ainda que reste muitas zonas de silêncio. E olha quando eu brinco, o inocente se perde aqui, ó. Reste o quê? Que é que reste. Quem é que reste? Quem reste? Muitas zonas de silêncio. Núcleo. Zonas? Por que não é silêncio? Porque é preposicionado. O núcleo não pode ter a preposição. Restem. Letra C. Tô falando, mas ninguém acredita. Mas essa aí é nível fácil, médio? Essa é clássica. Essa é mediana. Essa eu acho fácil, né? Eu acho tudo fácil, mas essa é a mediana. Essa daqui, ó, eu acho difícil essa, por exemplo, a primeira que a gente fez, das expressões partitivas ou fracionárias. Porque tu tem que saber que existe uma regra dessa. Essa derruba o cara que é assim, ó, a Dinda pagou um concurso pra tu fazer e ver se melhora de vida. Sabe? Perdeu tempo, porque essa vai derrubar, essa vai dizer assim, ó, tem que saber, é regra específica. Essa daqui não deixa de ser também foda. Por quê? Porque ela tem aqueles 10% ali, ó. Os caras não eliminariam essa, por exemplo. Porque não dói no ouvido. Aqui fica bom também, aqui fica bom. E aqui tu tem que saber verbo haver, né? Eu acho medianas essas questões, assim. Medianas para bem específicas, né? Claro que também a gente viu a aula e fez questão, né? Lá no dia, sabe como é, né? Lá no dia o cara já olha aqui, mas onde é que tá isso na lei, né? Sabe que prova que tá fazendo. Mas sabe que quando eu faço prova na faculdade, eu estudo pensando como que meu professor vai fazer a prova. Eu leio, aí eu não entendo nada. Aí eu leio de novo, aí eu penso, opa, comecei a entender o bagulho. Se eu fosse fazer uma prova, o que eu cobraria disso? Tipo, tem que cair isso, tem que cair isso, tem que cair isso. É o que cai. Concurso é igual. Tu pega a concordância verbal. Se vocês pegarem concordância verbal, tem 27 regras, mais ou menos. Uma matéria de concordância verbal são 27 regras. Quais as que caem? As que eu acabei de te mostrar. Trouxe ali 3 questões, todas a gente faria. Agora, se tu vai pegar toda a concordância verbal, nós vamos ficar uma semana tendo aula aqui e vai cair sempre a mesma coisa. E por isso que eu acho fácil. Porque sempre é a mesma coisa. Vai cair lá. Qual pode ter o verbo singular no plural? Então, expressão partitiva fracionária. Verbo haver. Então, verbo haver. Sempre é a mesma coisa. Vamos fazer esse exercício aqui então? Vocês chegaram a terminar as 7 primeiras? Vamos lá. Aí, o que elas têm de pegadinha, turma? Tem uns Cs perdidos ali, vocês repararam? E aí, algumas vezes o C entra no verbo, depois ele fica fora, ó. Então, é preciso que que é que se faça? Que é que se faça?
Então, que se façam os acertos do preço e que é que se fixe as regras. Então, que se fixem as regras para não existirem mal-entendidos. Quem não existir, mal-entendidos. Sujeito. Aí na número 2, a gente tem uma locução verbal. E nessa locução verbal, o último verbo é o haver. Então eu já sei que ele não tem sujeito, porque quando o haver for o principal... Vê se faz sentido agora. Ó. Quando o haver é o principal, ele não tem sujeito. Quando o haver é o auxiliar, ele tem sujeito. Auxiliar tem. Principal não tem. Não poderia haver confusões. Entenderam a lógica? Ele não contamina, ele contamina a locução. A número 3 eu queria destacar, porque é um verbo que cai muito em prova. Que é que se trata? Que é que se trata? Ó a resposta. Já não é o sujeito. Trata-se de convidados indesejados. Não sei quem é o sujeito. Quem é que exista? Quem exista? Verbo no plural. Mas vocês estão vendo que na outra, a locução verbal termina com o verbo haver. Então eu já sei que não tem sujeito. Quando o haver for o último, não tem sujeito. Faz vários dias ou fazem vários dias? Tempo, né? Verbo fazer indicando o tempo. Faz vários dias, que é que não se realiza? Casamentos, então não se realizam, porque tem um C lá, ó. Pergunta com ele junto, né? Que é que não se realiza? E aí, olha a outra. Tá vendo que é o verbo haver na última posição, ó? Então eu já sei que não tem sujeito. Deve haver. Na 6. Que é que não existe? Emoções não existem. Que as emoções que traduzam, verbo no plural. E a 7. Que é que aconteceu? Problemas. Então acontecerão problemas. Legal? O resto fica de tema junto com o da aula 2? Ah, 7 plural também. Legal, turma. Acabamos mais uma matéria então. Aí tem isso aqui para tema. Ó. Aí a gente vai começar a matéria da aula 4 então, que era a aula que a gente está. Regência verbal. E aí, vocês estão muito cansados, médio? Tá de boas? Então tá. Então vamos dar uma acordada aí, ó. Acho que tá... Café eu não posso mais oferecer, tá, pessoal? Depois as câmeras de segurança vão me pegar distribuindo ali, fazendo uma fila. E a gente hackeou, devia ter pego as fichas e trazer aqui pra aula, né? A gente ainda formou uma fila e eu pegando as fichas assim, ó. Depois vai aparecer no vídeo... Sabe que uma vez eu fui num supermercado que tem aqui na Avenida Ipiranga, no Zafari da Ipiranga. E aí quando eu estacionei o carro, eu já falei do sequestro? Olha que legal. Aí eu estacionei o carro assim, ó. E estacionou um cara, 2 carros assim, sabe que tem um canteiro assim no estacionamento? No Zafari da Ipiranga? Eu estacionei aqui, ó, na frente de uma das portas, assim, ó, do lado de cada canteiro. Estacionaram 2 carros, assim, ó. E eu, olha o jeito que esses caras estacionaram o carro, né? Pensando assim, ó, bem mogolão. Sábado, 9 da noite. Estacionaram o carro assim, ó. E aí,
Quando eu tô saindo do carro, assim, eu chaveei o carro. Quando eu olhei, eu já tava na frente do carro, assim, caminhando. Tá saindo os caras de dentro do carro, tudo com colete à prova de bala e puxando as máscaras ninja, assim, ó. E eu pensei, puta que pariu, né, velho? E eu dentro do carro, mongolão. Aí eu pensei, não vou voltar pro carro, porque senão os caras vão me roubar, né? Aí eu pensei, vou sair caminhando pro outro lado, assim, ó. E aí eu fui caminhando. E o cara caminhando bem aqui, ó. Não tá acontecendo nada, né? Vamos lá. E os caras entrando no Zafra, assim. E aí eu escutei o cara assim, ó. Ô maninho, ô maninho, ô maninho. E eu pensei, eu não sou maninho, né? Então, eu segui caminhando. E aí daqui a pouco eu senti uma arma na cabeça, assim, ó. O cara botou a arma aqui, assim, ó. Ele falou, ô meu, tô falando contigo. E aí eu, caraca, né? Já levantei as mãos, assim, eu falei, chegou o meu dia, né? E olha, depois que acontece que o cara vê as merdas, né? O cara falou assim, ó, baixa as mãos pra não chamar atenção. Eu, tá, tu de máscara ninja, não chama atenção. Aí baixei as mãos, né? Aí o cara, eu já todo cagado ali, eu falei, fudeu, né, meu? Aí eu falei, tá, meu celular tá aqui, minha carteira, não sei o que. Aí o cara, não, a gente só vai roubar o Zafari, fica frio, não sei o que. E eu, eu olhei. Aí os caras, tá rolando assalto, e eu tô ali, né? Eu falei, não tô acreditando que eu vou morrer, né, meu? Aí nisso, eu fui boca aberta, mas vem um outro guri e para o carro, e estaciona o carro assim, ó, e desce do carro, e tipo, não tá vendo que tá acontecendo tudo aquilo, né? E aí o guri desce do carro, assim, quando o guri tá chaveando, assim, o ladrão faz assim pra ele, ó, ô meu, vem. E o guri chapou o melão, assim, ó, ficou duro, agarrado na chave, assim, ó. E o cara, vem porra, e o guri parado. Aí ele pegou e fez assim, ó, vem porra. E eu pensei, era só o que faltava, né, cara? Nós vamos morrer agora, né? Aí eu me meti no assalto. Aí eu falei, calma, pessoal, só um pouquinho. Vem aqui, meu, vem aqui comigo. E o guri começou a chorar assim, ó. Vem aqui comigo. Aí o guri veio, se agarrou no meu braço e começou a chorar. E eu pensei, isso não tá acontecendo comigo, né, cara? Não, Deus tá vendo, né, meu? É um macho agarrado e me chorando aqui, ó. E uma arma na cabeça aqui, ó. E eu pensando, não, eu não posso morrer amanhã, eu dou aula. Aí, tô parado ali. Nisso, o cara... Eu pensei, eu não vou ficar aqui parado, entendeu? Eu vou morrer de graça. Aí eu falei, ô maninho, ó, posso ir mais pro lado aí que tu vai me dar um tiro daqui a pouco? O cara, claro que não. E eu, não, eu tô falando sério contigo, só que eu tava nervoso, né? Aí eu falei, ô meu, tô falando sério contigo, deixa eu ir pro lado aqui, meu, que vai rolar um tiroteio, tô sem colete, não sei o quê. O cara, ô meu, fica quieto. Ô meu, tô falando sério contigo, meu, deixa eu ir pro lado, não sei o quê. O cara, tá, meu, vai pro lado ali. Aí eu ia pro lado e o guri agarrado em mim aqui, ó. E eu, tá, meu, deixa um pouquinho mais pro lado. O cara, para de falar. E eu, ô meu, tô falando sério contigo, não sei colete, não sei o quê. E eu nervoso, cagado. O cara, tá, meu, vai. Aí eu fui indo. Aí eu falei, ô meu, eu vou pra trás do carro, tá? Aí o cara falou, tá, meu, vai pra trás do carro, meu. Puto da cara, né? Aí quando eu fui pra trás do carro, eu falei pro cara assim, aí eu falei, e o cara assim pra mim, ó, ai meu, e agora? Eu falei, agora corre. E saímos correndo assim, ó, vocês não tem noção. Corremos até não poder mais. Me escapei do sequestro. Aí sequestraram um gerente do Zafari, foi um caos. Depois eu fiquei imaginando, tu imagina as câmeras de segurança, os caras olhando. Eu cheguei junto com os caras, e eu sem colete, e eu aqui, ó. E aí, galera, vamos lá então. O cara botou a arma, e aí, meu, beleza? Cara, beleza? E ô, meu, vem comigo. Fulano, ó, nós vamos correr, termina o assalto aí, beleza? Eu ia ser preso junto com os caras. Foda. É que nem agora, dando moeda pra vocês ali na câmara de segurança. Vocês acordaram um pouco? Tragédia é legal, né? A gente gosta de uma tragédia, né? Vamos voltar agora pra aula, então. As pessoas... Vamos pra aula. Regência verbal. Que é muito legal. Porque, olha, vocês viram que a concordância verbal tinha a ver com o sujeito? Alô? Sim. Então agora a gente vai falar da regência verbal, que tem a ver com a transitividade. A gente vai fazer uma anotação assim, ó. Regência verbal igual a transitividade. E aí, qual é a máxima da transitividade e da regência, então? Qual é o que eu não posso esquecer? Que elas dependem do contexto. Elas dependem do contexto. Cada contexto é uma nova frase. Então eu trouxe algumas coisas para a gente revisar aqui. A revisão é assim, ó. Primeira revisão, transitividade verbal, regência, né? Que a gente estudou. Eu nunca estudo. Quando uma pessoa diz eu nunca estudo, quem é o sujeito dessa frase?
Não esqueci. Primeiro, sujeitinho. Sujeito sou eu. Oi, pessoal! Eu nunca estudo. Tu até queria saber o que, porquê, como, mas essa frase não te dá mais informação. Vocês entendem que essa frase se bastou? Então esse verbo é um verbo intransitivo. Esse verbo é um verbo intransitivo, ele não precisa mais de informação. Esse nunca daria uma ideia de quê pra gente na frase? Uma ideia de quê? Isso! Então ele é o adjunto adverbial, sim? Ele dá uma ideia de tempo, de negação, então ele é o adjunto adverbial. Agora, olha a frase de baixo, turma. Na frase de baixo, ele diz assim, ó, eu nunca estudo isso. E o sujeito aqui sou eu, pela desinência do verbo, a gente está vendo isso. Só que neste contexto, eu nunca estudo o quê? Então, neste contexto, a gente tem um VTD. E o isso funciona como um objeto direto. O nunca segue sendo um adjunto adverbial. Faz sentido? Quando eu preciso disso, o sujeito sou eu. E quem precisa de. Esse verbo pede de. Então esse cara é um VTI. E o disso é o nosso objeto indireto. Quando eu digo entreguei isso a você, quem é o sujeito? Eu. A gente pegou o sujeito pela desinência do verbo. Oi, pessoal, sabia que eu entreguei? O quê? Isso. Isso é um objeto direto. Mas quem entrega isso a alguém. Objeto indireto. Esse verbo pediu dois complementos. E um verbo não repete a figurinha. Dá para inverter e entregar a você isso? Sim. Dá para botar inclusive na frente. A você entreguei isso. A ordem dos catetos. Tem um bagulho assim, né? E olha a outra. Isso é importante. Quem é importante? Isso. Isso é o sujeito da frase agora. E o perigo desse tipo de frase, lembra qual é? A gente perguntar, isso é o quê? Não. Esse cara atribui uma característica. Essa característica se chama verbo de ligação. Verbos de ligação têm predicativo. Essa é a base da nossa matéria de agora. Lembrar as transitividades. VI, VTD, VTI, VTDI, VL. Lembraram disso aqui? Legal.